com sucesso de vendas e agora vem trabalhar. Eu acho que não deve mudar, deve manter mesmo esse título, apesar de conectar aqui, você vai conectar para o negócio. Mas eu gosto muito dessa ideia aqui da palavra expiação, nesse sentido, Meu nome é Henrique Sampaio, eu sou professor e escritor. Então, eu ia pedir para uma das primeiras coisas que eu ia falar para o Henrique era para ele se apresentar, mas eu acho que ele já foi se apresentando. Eu sou Charlene, eu também sou professora, atualmente eu trabalho como editora e eu também sou historiadora, assim como o colega Henrique. E eu queria dizer, antes de mais nada, que eu sempre fico muito feliz, né, em a gente estar aqui numa noite de sábado e ter tanta gente apreciando a literatura. E mais ainda, a literatura de alguém que é da nossa terra, que eu acho que é fundamental. Foi um prazer e foi uma alegria muito grande ter conhecido essa obra. Eu não conhecia o Henrique, acho que a gente tinha se visto em alguns dias na Sublime. Na Sublime a gente tem um clube de leitura já há alguns anos, em que a gente fala sobre várias obras. E eu acho sempre muito interessante quando a literatura nos une de alguma forma, né? Não tem como não iniciar essa conversa sem falar sobre o título da obra, né? Destrinchando essas duas palavras. Obviamente que quando a gente ler alguma coisa, a gente cria as nossas próprias chaves de leitura, as nossas próprias reflexões. Eu tenho as minhas. E eu pensei muito sobre o título, eu não vou falar o que eu pensei ou os meus questionamentos, mas eu tava ali pegando um café agora e aí eu comecei a reparar mais na capa do livro também. E eu não sei se ela também tem muita relação com o título, mas me impressionou a gente ter uma capa que pra mim parece um sinal de pare, um sinal vermelho no meio, que seria uma atenção. E ao mesmo tempo a gente tem essas duas palavras, né, périplo e expiação. E eu queria saber do Henrique como que ele pensou nesse título. O título desse livro foi uma questão fundamental. Hoje eu me arrependo de ter escolhido esse título, no sentido de que ele é muito complexo, ele não comunica muito fácil, né? E a gente aprende aqui no marketing, né, quem trabalha com livros, o título ele tem que atrair mais do que afastar. E quando você escuta a palavra périplo da expiação, eu acho que a maioria, né, das pessoas não entende muito claramente o que é, né? Eu trabalhei no Museu do Ceará e a gente brincou um ano lá de nomear o circuito que os alunos faziam dentro do Museu do Ceará. E foi nesse momento que eu descobri o périplo. Alguém falou, não, então vamos nomear aqui o périplo dos alunos. E aí essa palavra ficou comigo por muito tempo. E o percurso, né? Porque ela significa a ida, a descoberta, o percurso, né? E expiação é uma outra palavra também que vem comigo pelo duplo sentido, né? Apesar da grafia ser diferente. Todas as leituras críticas que eu fiz, eles perguntaram se realmente eu ia manter esse título. E quando foi para a editora, o editor também perguntou, você quer manter esse título? Esse título ele é muito erudito, ele não vai comunicar e até um momento assim, não, deixa eu vou pensar sobre outro nome, né? Só que não veio outro nome. E aí até que o editor, o Marcelo, que é da editora Nauta, ele se acostumou com o título. Então na última reunião, antes da mudança, ele falou, não, Henrique, eu acho que não deve mudar, deve manter mesmo esse título. Apesar dele ser erudito, dele ter essa dificuldade, mas ele é um bom título, né? Então, eu tenho sempre... A minha primeira postagem nas redes sociais, quando eu fui lançar o livro, foi o significado de périplo e o significado de expiação, que era para tentar aproximar os leitores da obra, né? Mas foi toda essa questão em relação ao título. Então, o título ele surgiu logo no primeiro instante da história, porque a gente tem... A história do livro é a história desse título também, né? São dois personagens que eles estão nesse périplo, que eles estão no percurso, um atrás dessa expiação, né? De elaborar essa culpa que ele tinha dos pecados, né? Entre aspas,
e a outra atrás dessa promessa de um encontro com o pai, né, de resolução de seus problemas. Então acabou que o título foi inevitável, né? Assim, foi uma luta, uma batalha intensa por esse título, no sentido de tentar mudar ou não mudar, de compreensão dele, mas acabou que foi inevitável. Tive uma reunião do próximo livro essa semana e o editor perguntou, né? Eu adorei esse título, ele é muito fácil e tal, você quer manter esse título? Não, sim, eu quero manter um título bem simples, que todo mundo entenda na mesma hora, eu não quero nada mais complicado no título do livro. E a capa, tem alguma relação pra ti? A capa, sim. Eu estava até contando a história ali, o editor ele mandou a primeira capa para mim, era uma capa na foto de um café bem escuro, noturno, né? Porque tem o encontro dos dois personagens acontece no café. Só que a capa era muito escura e eu não acho que esse livro, não sei, uma loucura meio assim de escritor, de artista, eu achava que esse livro não era escuro, ele não era noturno. Apesar de ele tratar de temas assim bem profundos, ele era um livro mais, não solar, mas um pouco mais terroso. Não sei se vocês conseguem compreender isso, mas aí eu falei para ele, Marcelo, eu não quero essa capa porque ela está muito escura, muito noturna. Aí eu acho que esse livro ele é terroso, ele é com essas cores mais bege, mais terroso. E aí ele me mandou essa capa. Quando eu olhei essa capa, eu falei, é essa capa. Porque como ela comunicou para ti, né? Ela é uma esquina, ela tem um semáforo, ela tá com sombra e luz. Então ela faz esse jogo dos personagens ali, que nada é muito claro, nada é muito escuro, né? Eles estão sempre nesse limiar. Ele é um caminho, pode ser um caminho, né? Ele tem aqui, é um cruzamento, então é um cruzamento que acontece na vida dos dois personagens, eles se cruzam ali. Então essa capa, quando eu vi a imagem, eu falei que além de ser uma imagem muito bonita, né? Eu falei, não, essa capa me comunica completamente o que eu queria passar na história. Massa. Eu acho que eu gostei muito do título, na verdade, porque mesmo sendo uma pessoa que gosta das palavras, que trabalha com palavras, eu não me preocupei em pensar sobre ele até ler o livro, né? Então, eu sei que às vezes a gente é tocado pelo título de alguma forma, mas eu não me importei com isso, assim. Depois que eu fui refletir, porque eu acho que, de maneira geral, cada obra vai nos tocar de alguma forma, dependendo do momento em que a gente está vivendo, dependendo da nossa idade. E eu acho que tem muitos temas, né, que o teu livro trata. Aqui, por exemplo, a gente tem gente que talvez esteja ali entre, sei lá, 7 anos e 50 anos, te chamei de jovem, Maurício. Eu sou. Enfim, mas eu gosto muito dessa ideia e da palavra expiação nesse sentido mesmo de tentar se reconciliar com algo, né? Com o seu passado ou com o que você espera no futuro. E aí a gente tem nesse livro, para quem ainda vai ler, a gente tem 2 personagens principais, né? Um homem e uma mulher. E quando a gente pensa em esses lados que podem ou não podem ser opostos de alguma forma, e a gente pensa no sentimento de culpa, ou então do erro de alguém de causar um dano, né? E aí eu tenho minha personagem favorita, obviamente é a mulher, porque enfim, achei que você escreveu ela muito bem. Gosto demais da voz dela, a voz dela como ela soou pra mim, assim. Apesar de ter me identificado com o Nando de algumas formas, principalmente porque ele é bem mais deprimido e que se questiona muito mais sobre a vida, né? Pelo menos aparentemente ali. E aí eu queria, eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente sobre a culpa, né? Porque eu acho que a culpa é esse motor e os 2 personagens são tocados por ela de alguma forma. E aí eu queria jogar algumas perguntas sobre isso, né? Se tu acha, pensando também no teu livro, que é possível reparar os danos que são causados pela culpa, no caso do Nando principalmente, se o perdão ele depende de quem pede ou ele depende de quem dá, e se algumas culpas podem ser superadas ou a gente apenas deixa pra lá. E eu acho que esse é um sentimento muito universal, né? Todos nós perdoamos, fomos perdoados, erramos. E talvez esse perdão ele seja algo não superado. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso pra gente. Esse livro ele é um livro ele tem 2 centros motores. Ele é um livro de encontro. Ele é um encontro entre aquele homem de 40 e poucos anos com aquela jovem de 20 e tantos. E ele é um livro sobre traumas. Então
Então todos os personagens eles são perpassados por algum tipo de trauma. E como a grande elaboração dele é como cada um aqui lidar com o trauma. Nem todo mundo lida com o trauma da mesma forma. Então você vai ver que vários personagens eles inventam as formas dele de lidar com isso, inclusive negando, outros inventando fantasias. E a primeira pergunta é da culpa, né? Qual é a pergunta? É possível reparar os danos causados aos outros? É muito complexo, né? Essa pergunta, eu acho que uns 2 anos de análise em psicoterapia poderia chegar perto de arranhar uma resposta, mas nem assim ainda responderia. Eu acho que a tentativa é válida, né? A tentativa de restaurar o que foi danificado é válido, mas nunca, e eu acho que já responde a tua terceira, nunca é um movimento que depende só de você, né? As suas intenções, elas nunca vão chegar no outro da mesma forma. Então a comunicação, ela é diferente, né? Então, eu acho que a culpa eu acho que não sei se todo mundo, né? Mas quando você carrega esse sentimento, esse trauma, a culpa ele afoga tudo que está ao teu redor. Você não consegue sobreviver em diversos níveis da sua vida sem ter aquele pensamento direto com essa culpa, né? Então, existem pessoas que já carregam um sentimento de culpa na sua personalidade, existem outros que são por um evento traumático, então vai depender muito disso, né? Como eu te disse, na terapia talvez você resolva isso. Eu acredito que é válido a tentativa de superar esse sentimento de culpa. Eu acho que quando eu escrevi o personagem Nando, ele é isso, né? Ele tá com um sentimento de culpa que afunda ele, que ele não consegue desenvolver nada da vida dele, nenhuma relação, tanto é que ele sai de todas as relações dele, se tranca no apartamento sozinho, porque a culpa levou ele a isso, né? E o percurso dele no livro, o périplo dele é tentar se libertar, porque também é um sentimento que aprisiona, né? Um sentimento que dá uma âncora ali. O medo da resposta do outro dizer, do outro negar, né, o perdão, ele também ancora você, né? E o Nando é isso. E quando ele faz esse movimento de ir atrás, ele acredita que ele pode se libertar dessa culpa, né? Então é um movimento que eu acredito. Se não acreditasse, não teria escrito o Nando. Apesar de que quem lê o livro sabe que o final não necessariamente a expiação dele não necessariamente vem com o perdão. Eu acho que a culpa é isso também, né? O perdão do outro não está na que impede, né? Eu acho que o perdão dessa culpa, que vai aterrar essa culpa, é você compreender o que foi feito, né? E seguir em frente de alguma forma. Tem uma pergunta no meio, né? Eu acho que tu respondeu um pouco as duas. A do meio era se o perdão depende de quem pede ou de quem perdoa, né? É isso. Eu acho que é válido o perdão vir, né, da pessoa que... Mas ele não comanda tudo, né? Então o perdão, você tem que pedir ele com a lucidez e com toda a verdade, né? Mas nunca vai depender de você, né? Por isso que é tão difícil, né? As pessoas pedirem desculpa, né? Perdão, porque no fundo é a outra pessoa que tem direito a perdoar ou não perdoar. E você vai ter que lidar com isso. Você pode pedir perdão e a outra pessoa não perdoar. E como você vai ficar isso, né? E por vezes o perdão vem com aquele ar de me desculpa pelo que você acha que eu causei a você, né? Não é um perdão, né? Sublime, né? E aproveitando que a gente vai ter que falar de spoilers, né? Vai surgir, mas essa é uma obra que não importa tanto você saber necessariamente o que vai acontecer, porque a escrita em si vai tornar ela interessante. Eu acho que é uma progressão muito bacana de formação de personagem. Eu não sei, na minha concepção, né? Não há uma cronologia necessariamente ali, apesar de existir aspectos cronológicos, né? Mas a gente tem ali um tempo bem... Eu não sou da letras, tá? Mas muito mais um tempo do psicológico. E diferente de algumas obras que a gente, sei lá, leu na escola, a gente consegue destacar claramente essa obra como uma obra do século XXI e como dos nossos tempos, principalmente
Principalmente, por exemplo, porque a gente tem ali vários aspectos da psicologia, né? Da psicoterapia, por exemplo, né? O Nando, ele faz terapia, há todo um processo de autodescoberta, de encontro de si, e eu acho que esse périplo está envolto nisso. E aí, indo ali um pouco pro final também do livro, e já que a gente está com o autor, e algumas pessoas que escrevem que também estão aqui, há ali uma busca por tentar ter esse perdão, e a gente sabe no fundo das contas que quem faz terapia muitas vezes descobre que precisa se perdoar, né, antes de receber o perdão dos outros. E no processo de cura tá a literatura e tá a escrita. E a gente tem ali os dois personagens escrevendo ou tentando escrever. E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, né? O Nando vai tentar escrever lá pro fim do livro. E ele vai falar desse processo como um processo muito doloroso e difícil, né? Em que você acha que, sei lá, hoje eu vou escrever um parágrafo e apenas uma frase com 3 palavras já é exaustivo, já é sofrido. E aí eu queria que tu falasse um pouco sobre esse processo da escrita, como que ele aconteceu na tua vida e como que tu conseguiu ali transpor para a obra. Eu comecei a escrever, eu escrevia, eu encontrei até pouco tempo atrás um diário de adolescência, né? Que a gente tinha umas bandas lá na Aerolândia, punk, eu fiz um diário lá do cotidiano, mas depois a minha intenção artística ela foi deslocando, né? Então depois eu tive por muito tempo banda, e aí escrevia música, né? Tocava, e nunca mais voltei para a escrita mais longa. E depois da pandemia, o Nando tem muito de características minhas, né? Então quando eu comecei um processo de análise também, eu estava procurando também, eu estava me fazendo falta uma expressão artística de eu me desenvolver, porque eu estava sem banda, então eu fui buscar a literatura, né? Então eu comecei a escrever. Então faz 5 anos, mais ou menos, que eu comecei a escrever de forma mais sistematizada, né? E é difícil, né? É muito, muito, muito difícil. Para quem é escritor, para quem acompanha a literatura, é um processo que exige uma série de variantes. Você precisa de muita concentração, você precisa de tempo, uma série de fatores que a gente está em falta hoje em dia, né? Você precisa, hoje que a gente é muito mais canalizado para ir para redes sociais ou tá sociabilizando, então a escrita ela necessita de um tempo interior, sozinho, né? Você tem que negar muitos convites para ficar, você tem que... E esse processo de escrita se deu assim, casado com o processo da análise, que eu comecei a análise, né? E também serviu para eu elaborar uma série de questões que estavam me incomodando, e também encontrando esse meu lugar no mundo de expressar artisticamente. E foi uma batalha, né? Porque eu trabalho em escola, e a escola consome muito tempo na gestão, e eu tinha em casa também, né? Tem relacionamento, e a escrita ela quer um tempo para ela, né? Para desenvolvimento. Então eu aproveitava todo o tempo, o livro que eu tinha, e até o tempo que eu não tinha livre, né? Para estar escrevendo. Então qualquer momento que eu tinha, eu abria meu notebook. Ainda bem que eu tinha essa capacidade, né? Porque tem gente que eu conheço que para escrever precisa de um lugar silencioso, né? Aquela imagem romântica do escritor no meio do nada, no mato, né? Escrevendo. Mas eu acho que aquilo ali é muito exagerado, né? O escritor hoje ele tem que lidar muito com o cotidiano. Então, eu gosto muito de citar porque que acontecia e da gente entrar, pelo menos para mim, num estado de escrita. O que é isso? Quando eu começava a escrever a história e chegava ali numa 20ª, 30ª página, eu já estava consumido pela história. Então, a escrita ela começava não necessariamente ser no momento que eu estava sentado. Eu podia estar na academia e o cérebro estava pensando sobre os personagens. Eu podia estar na fila do banco. Teve momentos que eu já aproveitei que tem muita gente da academia, que entre um exercício e outro eu elaborava alguma coisa e anotava no celular ou na fila de banco. É claro que isso era reescrito, né? Mas a escrita é esse processo, né? É um processo de elaboração, é um processo que exige um momento de olhar para o interior, é um processo que exige tempo, então ela é difícil, assim. Eu acho que aquela parte do Nando de escrever, né, que é chegando ao final,
que ele fala lá, não, eu acho que escritor ele tem que escrever sentado, aí bota lá sentado, aí não acontece nada. Não, eu acho que tem que fazer isso. Aí, porque eu fiz alguns cursos, e nos cursos, Maurício aqui que é escritor sabe, a galera que vende curso hoje em dia, escreva um romance de sucesso em 3 semanas, né? Muita gente querendo escrever e é um mercado que consome isso, né? E a gente sabe que não é assim. A escrita ela necessita de tempo, ela necessita de elaboração, e ela é muito difícil, né? Então o processo de escrita para mim é assim, ele é um processo super prazeroso, porque é um processo criativo, mas é um processo que leva tempo e até mesmo sofrimento, porque você, não sempre, mas você tem que olhar para questões que você tem que elaborar ali, né? Porque o substrato da literatura é muito das experiências que você vive também, né? E o Nando, quando ele vai escrever, eu sei que a gente está falando de uma forma às vezes um pouco simbólica para quem ainda não leu, né? Mas a gente tem um personagem que ele tem um vício. Eu, pelo menos, não consegui compreender de maneira total. Óbvio que a gente tem uma relação do Nando com o pai que é muito problemática. Existem muitos símbolos, né, no teu livro. Eu acho que um deles é o relógio. O Nando recebe de presente do pai um relógio. O pai é muito preocupado com a questão da pontualidade desde que o Nando era criança. Talvez isso fizesse com que ele tivesse tido um comportamento muito diferente de um comportamento que uma criança deveria ter, né? Uma preocupação desnecessária. E o Nando ele vai desenvolver ali um vício, que é o alcoolismo, que a gente sabe que é uma doença e que, obviamente, como o Henrique já trouxe, vai causar uma série de problemas. Eu acho que existem alguns aspectos interessantes, né? A gente começa com uma história de um encontro entre um homem e uma mulher, que não necessariamente vai levar em um romance, né? Faz a gente pensar que sim, que o afeto ali vai se desdobrar em outra coisa. E a gente tem um homem que não se afasta só da mulher dele, ele vai se afastar de todo mundo, dos amigos e de todas essas relações. É por isso que ele meio que cria uma lista de perdões e de pessoas que ele precisa pedir perdão. E aí no processo em que o Nando tenta ir contra esse alcoolismo, né? Contra esse vício, e se encontra, e se desencontra, e se perde, se acha, ele fica louco, né? E aí esse conceito de loucura, a gente sabe que ele é cada vez mais e mais difícil, né? Tantas coisas que eram tidas como louca, hoje a gente vê como normais, enfim. E dentro desse processo de loucura, ele chega a um estágio, assim, deplorável mesmo, assim. Fisicamente falando, fisicamente mesmo, ele fica tão magro que só uma corda pra ele conseguir encaixar ali a calça. E ele é encontrado quase morto, assim, muito mal, por esse pai, que chega já dizendo, eu preciso ir já. Aí o pai, tem um encontro? Não, a novela, o último capítulo. E aí o pai, depois disso, diz como encontrou ele. Você fica assim, meu Deus, tu encontrou teu filho nessas condições e tu tá preocupado em assistir o último capítulo da novela, assim. Acho essa é a parte que eu fiquei assim, será que meu personagem favorito realmente não é o Nando, assim, né? Eu tive uma empatia maior com ele mais pro final. E aí eu fico me questionando até que ponto a gente às vezes precisa chegar nesse buraco pra perceber que a gente tá vivo, né? Porque outro assunto ali que é tratado no livro é sobre a morte, sobre o suicídio, né? É um livro bem leve, assim, do jeito que a gente gosta, né? Tem coisas assim bem de boa, assim, né? É depressão, alcoolismo, suicídio, relações problemáticas com o pai. Os dois têm relações problemáticas com o pai. Aí dá vontade de perguntar, Henrique, tá tudo bem, né? Hoje tá. Acho que só 2 anos de terapia não vão ser suficientes. Mas eu queria que tu falasse um pouco sobre esses símbolos, assim, né? Eu acho que... Eu não sei se vocês têm algum familiar, algum conhecido que tiveram problemas com álcool ou algo do tipo, mas eu vi ali o alcoolismo muito mais como esse símbolo mesmo do... Poderia ser álcool, poderia ser drogas, poderia ser qualquer outro vício. E dessa relação com os pais, assim. Eu tô falando muito especificamente sobre o Nando, mas o Nando tem um pai presente que é uma bosta. E a gente tem ali um outro pai que não tá presente, que causou danos que talvez podem ser, assim, irrecuperáveis, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso.
A gente tem o Nando e a Lola. Nando, ele bebeu muito, usou muita droga e perdeu a amizade, perdeu a esposa, perdeu os familiares, e ele coloca o nome numa lista de três, né? A missão dele no livro é ele pedir perdão para as pessoas que ele magoou enquanto bebia muito. E a Lola, ela foi abandonada pelo pai quando criança e nunca soube o motivo. Isso faz com que ela entre em uma série de relacionamentos onde ela abandona a sua vontade em prol de agradar o outro, com medo novamente. É um abandono que nunca... É um abandono muito presente. Vocês entendem isso? Um abandono que está presente. Ela vivencia o abandono todos os dias. Porque ela sente o medo, né? O medo de abandono. E por ela sentir esse medo, ela se degrada, ela aceita passar por qualquer tipo de coisa para não perder o marido, né? Tanto é que ela tem uma relação com o relacionamento dela, é um relacionamento abusivo, e em determinado momento, e ela, mesmo assim, ela tenta ainda fazer aquilo ali consertar, né? O que é que eu pensei nessa obra? Eu pensei, diz que toda obra ela tá para procurar, né? Procurar não respostas, mas perguntas, né? E a minha pergunta era, de onde é que nascem esses traumas, né? De onde é que vem? Será que a família tem algum funcionamento, alguma relação com isso? Eu estava fazendo psicanálise, né? Então, para quem sabe, psicanálise, Freud, né? Então, a gente sabe que tem muito essa coisa da busca dos problemas da infância, né? Mas eu acho que o ponto fundamental aí do périplo dos dois é esse, né? Ele vai atrás de compreender quem ele é, sem a bebida, porque com a bebida ele já sabia quem ele era aquelas pessoas que não deu certo. Então, sem a bebida ele vai procurar respostas, em quem ele magoou, na esposa, né? Que eu pensei que esse é o teu personagem preferido, do Ítalo foi o personagem preferido, a Roberta, né, e tal, que fala tudo que todo mundo quer falar pro Nando, né? Que o Nando é melancólico e tal, muito autopiedade, e ela passou por esse trauma e segue em frente, né? Ele vai pedir perdão ao pai, né? Mesmo tendo essa relação conturbada com o pai, e vai pedir perdão por casal de amigos. Mas o alcoolismo seria esse guia aí, dessa compreensão de por que ele era daquele jeito, por que ele existia daquela forma, e tentar uma existência diferente, né? Tentar existir sem aquele vício, né? Como é que ele seria sem o vício? E ele achava que resolvendo esses problemas, ele resolveria a vida dele. Só que a gente percebe que ele não resolve nenhum dos problemas, né? Não há perdão, não há expiação tão clara. Não tão clara, porque na relação com o pai, eu acho que naquele capítulo, né, que ele vai entender com o pai, eu gosto da parte onde ele senta junto com o pai na frente e começa, ele faz um gesto, ele faz outro, e ele faz outro, e ele se vê como espelho. Ele compreende que é igual ao pai. Ele é igual ao pai, a mesma coisa, né? O pai também tem quando ele conta a história lá, o pai também tem os traumas, né? E ele compreende um pouco porque que o pai age daquela forma. Eu acho que não é um sentimento ali de culpar, mas compreender. E eu acho que o livro todo passa por isso, que todos os personagens, eles não são vilões, ou, né? Muito pelo contrário, né? Todos têm nuances de compreensão. Por que eles agem desse jeito? Por que tem uma história por trás, né? E eu acho que é devido a isso, essa questão do trauma, né? E a Lola, a minha primeira ideia, eu estava tão melancólico no tempo que eu escrevi esse livro, que a primeira ideia, o final, era o Nando não encontrar a resposta e a Lola morrer na viagem, né? Só que com o tempo eu fui escrevendo, eu fui criando mais carinho pela Lola, e eu acho que a Lola é o contraponto, né? Ela encontra... Não é que ela encontre resposta, porque ela não encontra lá o pai, mas ela encontra o caminho. Diferente do Nando, que não encontra o caminho. E eu acho que o livro ele trata muito disso, assim. Para quem não sabe, a primeira parte do livro ele se passa em Fortaleza. Não se fala que é Fortaleza, mas se você ler, quem frequentou os bares da cidade nos anos 2000, 90, vai perceber que é Fortaleza. Mas ele fala de beira-mar, ele fala de ambientes que a gente conhece. Cantinho acadêmico, pitombeira, paladar, né? E a primeira parte ele se passa em Fortaleza. Na segunda parte, quando eles vão partir para sua busca,
Um vai para o interior da Bolívia, a mulher, e o homem ele vai para uma cidade do interior aqui do Ceará, que é como se fosse a referência Guaramiranga, né? E aí você vê que na segunda parte, ela vai escrever a própria história, é um diário. Então ela toma a narrativa para si. Então ali já é um caminho para compreender que ela está resolvendo seus problemas. Ele não vai tomar a narrativa para si, ele vai colocar a culpa cada vez no outro. Para eu ficar curado, eu preciso que o outro me perdoe. Tá vendo por que ela é meu personagem favorito? E aí tem esse simbolismo também, né? Então ele vai afundando nessa loucura de pedir o perdão para outro, e o perdão não vem, até que ele acaba naquele estado, né? Enquanto que ela vai nessa... E o mundo para ela se abre, né? Enquanto que ela vai para a América Latina, o mundo se abre. Ela tem novas experiências, ela conhece movimentos sociais, ela conhece outras pessoas. E ele não, ele vai para uma cidade onde ninguém fala com ele mais. Então ele fica mais preso ainda dentro de si. E aí é um símbolo também isso, né? Que a resposta, às vezes, do nosso problema não está dentro da gente, né? Talvez esteja um pouco em se abrir para o mundo, em se abrir para o diferente, em sair da própria cabeça, né? Sair do próprio ciclo de pensamento e experimentar um novo. A mulher do Nando, ela é... Eu vivi algo parecido, né? Porque eu acho que o Nando, ele tem ali uma série de problemas que talvez vão além dos traumas, né? A gente sabe que problemas psicológicos, problemas de saúde mental, eles vão além dos traumas. Muitas vezes eles estão ali com a gente, são difíceis de lidar. E ela é uma pessoa que meio que sempre viu ele. E a gente sabe que, como muitas mulheres na sociedade, carregam o peso do cuidado, né? Do cuidar do companheiro, de estar ali. Em diversos momentos em que ela diz: mas eu estava com você, eu ia cuidar de você, eu estava do seu lado. Ela é uma personagem maravilhosa, menos presente, claro, mas que está ali constantemente, assim. O que eu gosto dessa segunda parte, o que eu gosto da Lola, é porque ela tem perguntas, assim como todos nós carregamos, né? E ela vai em busca da sua pergunta. Ela quer saber por que o pai a abandonou. Ela tem algumas lembranças ali de quando ela era criança, de uma discussão com o pai e a mãe, mas ela não sabe o motivo. E ao ir em busca dessa pergunta, ela encontra o mundo. E aí ela começa a perceber que questões individuais podem ser menos significativas do que o coletivo, né? Ela vai se envolver ali em causas coletivas que são mais importantes, mas ela não esquece das perguntas dela. E acho que em determinado momento ali eu fiquei bem arrepiada, principalmente quando ela encontra o pai de outra forma, que é uma parte muito bonita, eu posso falar. Quando ela vai encontrar o pai, ela encontra um outro homem, e nisso ela descobre que este homem já estava à espera dela. O pai dela... Por isso que eu acho que esse é um livro que fala sobre muitos assuntos, né? E nisso ela descobre que o pai teve um outro relacionamento, né? O pai dela conheceu esse outro homem, já tinha outros relacionamentos, então o pai dela já era um homem provavelmente bissexual ou homossexual, que nessa sociedade não tinha coragem, né, de assumir a sua homossexualidade. Enfim, não é uma questão ali. Mas ele se apaixona por este outro homem. E ao se apaixonar por este outro homem, que enfim ia voltar para sua terra porque perdeu o pai, eles decidem ficar juntos. E toda decisão e toda escolha é abdicar de outra, né? E o pai acaba saindo do outro relacionamento com a esposa, abandonando a filha, para viver esse amor com este outro homem. Eles ficam juntos por 20 anos até ele morrer. Então, no momento em que o Henrique termina de descrever essa parte, é muito bonito, porque a gente tem uma ilusão, e esses personagens do início da narrativa, eles têm uma ilusão que as respostas trazem uma resolução, uma felicidade. A gente sabe que quando a gente encontra certas respostas, se a gente acha que tudo vai estar pleno, parece que na hora de morrer, né? A vida é uma eterna busca por perguntas. E de alguma forma ela meio que conseguiu esse caminho, ela conseguiu ter respostas, assim, se ela tá satisfeita com o pai ter escolhido o amor e não ter escolhido a filha, se ela tá satisfeita com os traumas que lhe causou, aí é outra questão. Mas ela viu o mundo, ela conheceu outras coisas, ela abriu. Tem um momento também que é muito bonito, que ela diz que mais bonito do que viver o amor entre duas pessoas surgindo é ver o amor entre duas pessoas surgindo. Isso também é muito bacana. Ela é uma personagem muito interessante, principalmente porque a gente passa a conhecê-la não pelo olhar do narrador,
narrador. A gente passa a conhecer pelo olhar dela, né? Ela vai escrever cartas que são diários, né? Pro Nando, para enviar para ele. Então a gente tem ali um protagonismo muito grande dessa personagem. E eu acho que de alguma forma ela traz vida pro Nando ao falar sobre o que ela tá vivendo, assim. É meio que uma forma de mostrar que a vida existe, né? Tanto que quando o Nando vai... Já teve umas 3 vezes que eu abri aqui pra falar a parte, que é quando ele vai escrever, que ele, a única frase que ele consegue escrever primeiro é: viver é perder-se na vida. E aí ele acha que no dia seguinte, quando ele for continuar essa frase, vai dar pra escrever pelo menos um parágrafo, né? E aí lá na página 220, ele conclui: viver é perder-se na vida, encontrar-se é um privilégio arriscado. E aí ele fica se questionando sobre isso, sobre quão bobo pode ser isso, ou quão banal e comum, enfim. Então a gente tem aí muitas questões. Eu acho que tem um contraponto muito bacana entre o Nando e a Lola. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, assim, né? Desse contraponto entre os dois personagens, sobre como que tu conseguiu trabalhar também uma personagem feminina. Esse era o grande desafio. Eu já tinha escrito um texto anterior a esse e os personagens eram homens, né? E quando eu me propus isso, eu me propus até um desafio de escrever um personagem feminino. Bom, o que é que eu fui fazer? Eu fui ler muito personagem feminino, fui ler escritores, fui ler tudo. Fui ler muita obra de psicologia que tratava de mulheres que foram abandonadas, Jung, Freud, né? Para tentar compreender essa personagem, né? E fazer o que se faz, né? Escutar também, né? Eu trabalho com muitas mulheres, escutar, né? Então era o grande desafio, porque o personagem masculino, né? Quer não, poderia colocar o meu modo de falar, o meu modo de ver o mundo, né? Ali é mais fácil me aproximar. O personagem feminino eu tinha... E personagem feminino, nesse momento, que não fosse um personagem feminino caricato, que foi abandonada pelo pai, que se fez coitada. Ela tá num relacionamento abusivo também. Eu não queria que fosse uma personagem que tá bradando política, né? Assim, somente isso, né? Eu queria que fosse uma personagem real, uma personagem que sofre, mas é uma personagem que deseja, uma personagem que mesmo quando ela leva um murro, né, do marido dela, do Vladimir, quando ela vai no banheiro chorar lá na festa, quando toca o telefone, a primeira coisa que pensa: tomara que seja ele pedindo desculpa, né? E não era o Nando e tal. Então essas nuances, né, assim, então pra mim foi muito difícil, foi a parte mais difícil do livro. Quando colocou para ler o diário, aí eu fui ler muito livro de diário feminino. Aí eu fui ler. Eu acho que para você escrever um livro, eu acho que algum escritor fala isso, né? Você tem que ler 500 livros antes, né? Mas é muito isso mesmo, porque para eu ter essa voz, até ficar seguro com a voz da Lola, eu fui ler muito, e aí fui escrevendo. Esse livro, é claro, já que não é o mesmo livro que eu comecei a escrever, né? Ele é um livro que passou por 3 leituras críticas, 4 se eu contar com outro amigo que fez. Ele foi editado. Ele era um livro que tinha 200 e tantas páginas, foi muito cortado. Então eu fui aprendendo também nesse processo e ter esse cuidado com essa personagem feminina. Então para mim foi o maior desafio, foi escrever essa personagem feminina. Eu acho que quando eu escrevo o diário dela, eu queria muito mesmo que ela colocasse em primeira pessoa, porque o Nando estava se perdendo na loucura e ela estava se encontrando. Então, quando eu tinha a ideia que o Nando ia receber esse diário, então quando ele lesse aquele diário, seria também como uma corda para salvar ele da loucura, né? Que acabou sendo, né? Porque ele pega o diário e no final ele acaba inspirado nisso, indo escrever também. Né? Ele escuta a voz da Lola quando lê o diário, e ele fala: que loucura é essa aqui que eu estou escutando a voz da minha amiga aqui, né? Então aí ele vai escrever, né? E aí ele começa a elaborar também. É só nesse momento que ele começa a elaborar, porque você pensa que esse personagem ele não vai ter fim nenhum aqui, porque ele ficou louco, e falta poucas páginas, ele vai fazer o que mais, né? E aí eu tive a ideia de fechar o ciclo com ele encontrando o processo de escrita, que também era um processo meu. Que também foi um processo meu, né?
que era um processo que eu estava ali finalizando e que eu estava começando a escrever, que eu estava elaborando muitas das questões aqui. É muito, esse livro é muito, tem muito da minha vivência. Eu fui reler agora sábado, porque fazia tempo que eu não relia, e aí eu estava me surpreendendo como eu me identificava, como eu um distanciamento já, como eu consigo identificar o que eu estava pensando na época que eu estava escrevendo. Coisa que ano passado, quando eu li, eu não me identificava, eu ainda estava muito próximo, né? Acho que tem que ter muita coragem para ser um escritor, né? Acho que é por isso que eu vivo esse medo e essa vontade também. Eu acho que esse foi, não por ser o meu primeiro livro, mas por trazer questões pessoais, foi uma das questões, eu levava isso direto para a terapia. Porque muitos dos personagens, eu trouxe elementos dos personagens reais, né? O meu pai está aqui, mas eu vou contar essa história aqui, né? Eu tava com muito... Tem o personagem do pai, né, e tal, e eu tava com muito receio, porque eu peguei muito elemento do meu pai ali, né? Não todo, mas uma parte, né? E a gente sabe que isso nunca deveria ser dito, né, Maurício? De quem a gente pegou elemento, né? Mas espero que meu pai não vai me processar, né? Não tá dando muito dinheiro o livro, tá? E aí, eu ficava... Meu Deus, o que é que ele vai pensar? E eu ficava remoendo, meu Deus, o que é que ele vai pensar? E eu levava para análise, rapaz, tem isso, o que é que ele vai pensar? E meu irmão também, quando leu, ele como identificou, né, umas questões, então, rapaz, tu vai ter certeza que tu vai lançar isso, né? Porque tem muita questão pessoal, né? É como se fosse a minha vida que eu tivesse imaginado de uma forma, mas tem elementos meus. Eu sei que quando eu fui fazer o lançamento do livro, aí meu pai estava lá, aí o Ítalo falou, não, eu gosto muito do personagem do pai, né? E aí falou, porque aí meu pai, sou eu. Aí eu fiquei imaginando assim, né? Porque como é engraçado que você cultiva esses medos, cultiva muito receio, né? Das coisas como vão acontecer. E é inevitável, mas quando elas acontecem, elas são bem menores do que realmente o que a gente imagina, né? Principalmente em mente de pessoas ansiosas. Eu acho interessante que a gente, às vezes, é uma discussão eterna na literatura, né? Separar a obra do autor, não tentar encontrar ali na história parte da biografia do autor. E a gente percebe que até com o mediador, por exemplo, o último era o Ítalo, um homem gay, mas era um homem. E aí a percepção dele, as discussões que vão ser feitas já vão ser outra, né? Eu terminei de ler esse livro hoje. Quando eu reler, as minhas percepções também vão ser outras. E aí a gente está aqui com 2 historiadores, né? E aí a gente sabe que a história é a ciência do homem no tempo. A literatura é nada mais do que uma história dos homens, né? Então por isso que todos os aspectos que tornam ali uma obra universal, ou no futuro uma obra clássica, é falar de assuntos que vão estar aí eternamente, né? Por mais que daqui uns anos a gente tenha robôs fazendo mais do que já tem feito hoje, relação entre pai e filho, questões psicológicas, medo, dores, enfim, tudo isso está muito presente na nossa vida e vai estar enquanto a gente estiver aqui. Então eu acho que você fez um excelente trabalho na construção desses personagens. Eu gosto muito em como você retorna a própria descrição do périplo sem ficar piegas, né? Sem ficar didático, olha, eu tô falando disso porque é assim. E aí, chegando mais próximo da gente iniciar para vocês fazerem perguntas, eu queria ler só um trechinho, eu queria ler 2 trechos para que a gente ouvisse as 2 vozes aí, que é um na página 111, que é o Nando falando, né? Escute, Lola, não me interprete mal. Ao pensar sobre a viagem, só imaginei coisas ruins acontecendo, não é minha culpa. Não tenho tido experiências positivas e espelhei todas em você. Comecei o meu périplo cheio de expectativas. Achava que ao conquistar o perdão deles, poderia enfim seguir em frente, em paz comigo. A busca desenfreada pelo afeto perdido tem me causado muita dor. Me livrei de tudo que achava supérfluo na tentativa de me purificar, mas não existe como apagar os pecados se eles estão tatuados na alma e nos corpos de quem você prejudicou. O Nando é um personagem que começa com quase nada e termina da mesma forma, né? Com isso materialmente falando, né? E às vezes até menos ainda. E aí mais na frente, a gente tem a Lola na página 166. Que é quando ela muda um pouco o destino ali do que ela vai fazer, né? Não achei estranha essa mudança de rumo na aceitação de uma invenção que fizeram pra mim.
Não estaríamos todos nós inventando e vestindo a roupa dos nossos sonhos ou obrigações diariamente? Não estaríamos tentando construir a vida a partir de projeções que construímos com base nos sonhos dos pais, salário e prazer? Teria menos valor descobrir nossa vocação a partir da confusão de uma desconhecida? Tenho certeza que não. E aí, mais na frente, ela vai falar que a escuta é o princípio e método, né? E eu falei sobre isso na terapia, na minha última sessão, né? De como a gente tem... Às vezes a gente acha que tá atuando, né? A gente tem vários personagens e a gente fica... É exaustivo viver, porque a gente tá ali constantemente performando, enfim. E são personagens que trazem ali a memória como algo muito significativo. E aí, pra encerrar e a gente abrir para as perguntas, e eu queria que tu falasse um pouco sobre a memória. Como uma pessoa da história, como uma pessoa que provavelmente se interessou muito pelo homem, pela memória. A memória também é outro objeto muito significativo pra gente, né? Como que a memória foi importante pra ti na hora de construir esse livro, esses personagens? E, enfim, e mais alguma coisa que você queira falar sobre a obra que a gente ainda não questionou e que algumas pessoas podem trazer. Os dois personagens, eles são perpassados por essas memórias. Eu acho que a compreensão da personagem feminina, da Lola, ela é mais sensível de perceber que a memória ela é um jogo de disputa. Ela não é solidificada, né? A memória, o que a gente lembra, ela vai mudar. O mesmo fato que a gente lembra, ele vai mudar em determinados momentos da nossa vida, né? Então a memória, ela, a nível pessoal, individual, ela é maleável, né? Ela tem esse jogo aí, né? A minha amiga psicóloga aqui falando assim, né? Aí, e ela tem esse jogo, né? Da memória, né? Já o Nando, como ele está incrustado com essa culpa, né? Então a memória para ele está muito mais solidificada. É a memória do que eu fiz de errado. Pronto, é isso. A memória para ele é toda a memória da vida dele que ele fez de errado. E ele não consegue desviar a atenção para um momento que ele não esteja, que ele não foi, ou que ele não construiu alguma coisa bonita, alguma coisa a relação, né? Em todas as interseções dele, quando ele vai falar com alguém, quando ele fala com a Roberta, que é a ex-esposa dele, a Roberta fala: você é um maldito de um egocêntrico, né? Você só olha para você. Quando o Almeida está prestes a cometer o suicídio, né? Que a gente nem falou desse caso, mas ainda tem esse caso. O Almeida fala: eu tô aqui me abrindo para você e você é um maldito de um cara que só olha para você, para suas merdas, né? Então o Nando, ele tá ancorado com a questão da culpa, e a culpa, ela faz isso, né? Ele congela a memória para ele não consegue elaborar de nenhuma forma. É a memória da culpa. Enquanto para ela, a memória é uma coisa mais maleável, né? Então ela vê a possibilidade, ela não sabe muito bem. E ela descobre cartas do pai que contrapõem aquele jogo que ela imaginava. Então, a memória para ela vai maleando durante o livro, né? Ela vai lembrando, não vai lembrando. Na verdade, ela começa o livro sem saber muito, né? Ela descobre com um disco que ela volta essa memória do pai. Enquanto que o Nando, ele começa o livro bem claro: eu tenho que pedir desculpa a essas pessoas. E ela vai descobrindo no caminho. Então, a memória nesses dois personagens tem esse caminho, né? Um bem para ancorar ele e o outro para abrir para o mundo. E só um detalhe, tem uma coisa muito boba que o Nando diz para ela bem no começo, né? Eu sou seu pai, Lola. Né? Ele faz ali... E se você lê no começo, você pensa: ai, que bobo, ela chorou por isso, ela foi embora e tal. E aí isso vem muito dos traumas, né? Às vezes uma coisa simples que alguém nos diz, que aí no caso a gente não sabia, né? Que ela tinha esse problema e que... Eles têm um jogo entre eles dois que, como eles dois gostam muito de cinema, e cinema, enfim, iraniano, francês, é uma coisa que conecta eles. E aí eles ficam falando uma palavra de um filme, uma frase de um filme famoso, e o outro complementa, né? E aí eles vão brincando assim, e isso vai aproximando eles, né? Ele fala uma palavra, o outro complementa, esse jogo do cinema. E aí, em determinado momento, o Nando fala uma coisa do Woody Allen e ela não gosta, né? Aí ele, para tentar salvar aquela noite, ele fala do Star Wars, né? Eu sou seu pai, uma frase famosa, né? E aí isso desestrutura completamente ela naquele momento, né?
que a gente vai soltando. Ele é tão egocêntrico que a primeira coisa que ele quer saber é o que eu fiz de errado. Ele não pergunta, você está bem, né? Porque a gente vai entendendo elementos do pai dela em poucas coisas, né? Até se revelar completamente, ela contar a história, né? Tem um disco, aí depois ela passa mal, depois tem uma relação com o Vladimir, tem essa frase, até que ela se abre ali perto do meio do livro, né? Massa. Podemos abrir para perguntas? Alguém tem algo para perguntar, para questionar, para parabenizar o nosso autor? Boa noite. Henrique, prazer estar aqui, viu? Vim de Quixadá, tá? Obrigado, minha querida. Primeiro dizer que o título do livro, pra mim, o que causou foi curiosidade, não afastamento, tá? Adorei. Eu tinha, na verdade, duas perguntas. Eu acho que você começou a responder, mas eu queria que você explorasse um pouquinho mais. Primeiro em que momento, Henrique, você percebeu que essa história tinha que sair de você, tinha que chegar para outros leitores, para outras pessoas, sair do Henrique Pessoa? Em que momento você percebeu que tinha que transcrever isso? Se teve esse momento, como é que foi esse processo de início mesmo? E a minha outra pergunta, acho que tu começou a responder, que era: qual foi a passagem mais difícil que você achou de colocar ali no papel? Não sei se foi a questão da fala da mulher, né, desse papel da mulher, da Lola, não sei. Explorasse esse pouquinho. Eu escrevi um primeiro livro, esse livro, uma primeira história, esse livro, ele concluiu, eu não gostei, assim, eu gostei, não gostei, mas ele precisava ser trabalhado muito ainda. Ele vai até se transformar no meu segundo livro que vai ser publicado. Quando eu comecei a terapia, eu decidi escrever, né? E aí comecei a escrever. E eu estava conversando com uma amiga da escola, uma professora da escola, e ela falou, e ela também é do campo das artes, e ela falou: cara, por que tu não escreve uma história tal, né, assim? E o encontro que eu tive com essa professora foi um encontro muito especial, assim, dentro da escola, né? Ela é uma pessoa muito criativa, é uma pessoa que eu gostava de estar perto e tal. E aí, é esse encontro que eu tive com ela que eu comecei a escrever, né? Foi mais ou menos isso. Então eu acho que surge essa história do processo de análise, sem sombra de dúvida, que foi que elaborar as coisas que eu estava falando, né? Mas de uma forma literária, né? Aqui não é autoficção, não é aquela escola francesa, né? Aqui é uma literatura, é um romance literário, né? Então eu uso elementos do que eu passei, mas tudo aqui é muito inventado, né? Não dá para mapear muito do que eu passei. Claro que tem elementos, né? Então, há esse encontro, que é um encontro que tem no livro ali, né? E o encontro de duas pessoas resolvendo alguns problemas. Então, esse foi o começo. E quando eu comecei a escrever, eu abandonei tudo que eu estava escrevendo do lado, porque eu estava tão imerso nessas questões, que foi... E aqui foi um jogo mesmo. Aqui foi escrito em 3, 4 meses, eram 300 páginas. Mandei pro Rafa, como você conhece, pacote de texto, o primeiro cara que leu, ele falou: ó, aqui tem um livro, mas ele não é um livro ainda, mas tem um livro. E aí eu fui aprendendo a escrever também com o corte que foi feito, né? Então eu fui tirando, que é uma coisa que no começo, eu coloco até no livro, o Nando fala, né? Eu não vou cortar essa palavra não, que pode ser que não venha mais nenhuma. E no começo eu tinha isso, eu não vou cortar um capítulo, porque pode ser que amanhã eu não escreva mais nada. Mas é só nesse trabalho que ele vai surgindo. Cidinha, a segunda pergunta foi o mais difícil. Tudo foi muito difícil escrever. Eu posso dizer a que eu mais gostei. Mas, assim, eu vou dizer a mais difícil. A mais difícil é a cena do suicídio. Para quem não sabe, ele tem um amigo e isso delimita o fim da primeira parte. É quando ele volta a beber. Bom, não sei se vocês gostam ou não gostam de spoiler, mas enfim, é essencial. Eu tive nesse processo, quando eu estava em análise também, um amigo meu também que passou pelo mesmo caso, né? E é muito inspirado nele, né? Isso aqui, porque ele amava Shakespeare, um amigo meu de infância, a gente estava muito distanciado, mas ele amava Shakespeare e tal, e mexeu muito comigo. Então quando eu fui escrever foi uma coisa que foi meio dolorosa, mas que eu fiz meio uma dedicatória para ele ali, né? No final tem uma dedicatória, né?
que eu até quero ler para vocês aqui depois, se eu conseguir não me emocionar ao ler. E eu acho que a parte mais bonita, essa foi a parte mais difícil, agora eu acho que a parte mais bonita foi quando a Lola vai visitar a mãe. A mãe dela está com Alzheimer. E ela vai visitar numa casa, no lar, né? O lar lá. E a mãe dela faz algum tempo que ela não fala mais nada. E ela coloca um disco. E com a música tocando, ela retorna para a vida, né? Por poucos e breves segundos. Mas essa eu acho uma das partes mais bonitas que eu escrevi, né? Eu gosto muito dessa cena, né? E você, o Maurício vai fazer uma pergunta, eu só queria ler essa parte, que eu acho uma parte muito forte, assim, que responde a pergunta, foi uma das coisas mais difíceis que eu escrevi, né? Bom, o amigo dele suicidou quando ele estava no mesmo... é porque tem 2 edições, mas é 123, para quem está com o livro, 123. E ele vai ver o amigo, e quando ele vê o amigo, ele morre de medo, porque ele vê a imagem dele ali no caixão e ele sai correndo. E quando ele corre, cai um bilhete, que é o bilhete que ele escreveu para homenagear esse amigo, né? Que fala assim: morreu de angústia, morreu de felicidade e morreu de tristeza. Morreu por não dizer, porém quando disse, morreu também. Morreu um pouco a cada dia, em cada gole, em cada sorriso, em cada beijo das suas adoradas prostitutas. Morreu da necessidade de atenção e morreu quando a saciou. Morreu com seu pai e seu irmão. Morreu de cigarro barato, de uísque e de cerveja. Morreu de música, morreu de literatura, morreu de Shakespeare. Morreu porque certa vez encontrou beleza tão profunda que passou o resto da vida tentando reencontrá-la. E em sua ausência, morreu. Eu acho essa parte muito bonita. E antes disso, ele fala: todo mundo é capaz de dominar uma dor, exceto quem a sente. Que é algo assim muito, muito bonito e muito real, né? Que a gente fala muito sobre empatia. E se colocar no lugar do outro nunca vai ser sentir o que o outro sente, né? E eu também perdi um amigo que se matou, e eu acho que nesse momento não tem como você não sentir, assim, porque sempre fica o que poderia ter sido, o que a outra pessoa poderia ter vivido, como poderia acontecer. A dor que eu sinto nunca vai ser como a dor da mãe que perdeu, nunca vai ser como a dor de outras pessoas. E é uma parte muito bonita, né? Porque mesmo não sendo... E também era um personagem que também tinha questões com o pai, que também tinha questões com perder o pai, perder o irmão, enfim. Bonito. Bom, gente, dá pra ouvir, né? Boa noite a todos. Dá pra ouvir? Bom, primeiro eu queria te parabenizar. Meu nome é Maurício, eu sou colega de editora, agora somos colegas de editora, né, do Henrique. Primeiro eu queria parabenizar o Henrique por esse romance, já dá para imaginar o que virá, né? Assim, eu li como leitor e como autor, né? Então isso foi muito bacana porque dá para ver as nuances do autor quando você começa a ler, você se aproxima da pessoa, né? É como se você estivesse com um amigo ali do lado, né? Então é muito diferente quando a gente lê uma pessoa que a gente conhece, né? Foi muito bacana essa experiência. Eu ainda não terminei de ler o livro, né? Mas o farei brevemente, né? Mas o que eu li, gostei bastante, né? Então tenho algumas considerações. Primeiro, acho esse título fabuloso, né? Assim, é um título que, embora ele possa não comunicar de maneira direta, assim, para mim comunica diretamente. Quando eu leio o Périplo da Expiação, sei que eu vou encontrar. Tem uma jornada de redenção. Então alguém vai fazer uma viagem, vai fazer um mergulho interior, então uma viagem mesmo, sem ser metafórica, uma viagem de verdade. E nessa viagem, que no final ele vai voltar ao ponto inicial, né, mas o motivo da viagem é para tentar redimir alguma culpa. Então, acho que o título fabuloso, ele comunica exatamente com o que é o romance, né? E dito isso, esse título, você claramente vê que é um livro de ficção literária. Você está diante de uma obra de alta literatura, não é um romance de entretenimento. E por esse aspecto também eu acho que o título também comunica isso, né? Então é a forma de selecionar também o leitor, né? Mas o que eu queria perguntar
dá para ver as suas referências no livro, né? Então, você cita muito a Nouvelle Vague, que é uma corrente do cinema francês, né? Que tem o Truffaut como maior representante, que eu sou apaixonado pela Nouvelle Vague. E de fato o livro começa como um filme de Nouvelle Vague, tem encontro dos dois, né? Então é muito bonito isso, começa com um falso começo, né? Na verdade, é um falso começo. Começam duas pessoas que se aproximam e você pensa que ali vai virar uma história romântica e não vira, né? E isso é muito interessante, né? Principalmente porque é intencional, né? Não foi tudo pensado ali, né? Então eu queria saber quais são todas as referências da novela. Calma, tá dando para responder. Aí que ele gostou da Nouvelle Vague e do cinema iraniano que você cita, né? Dá para ver que você é um profundo conhecedor de música, né? Eu não sabia dessa tua história com a banda, mas agora fica mais claro ainda, até pela forma como eles brincam de completar textos de música uns dos outros, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho também, dá para ver, dá para te enxergar enquanto autor dentro da obra a partir dessas referências, do cinema francês, do cinema iraniano, das músicas que você gosta. Essa é metade da pergunta. A segunda metade em que situação você acha que você se aproxima mais do Nando e em que situações você se distancia mais dele? Né? Porque a gente sempre traz elementos autoficcionais para dentro do que a gente escreve, mesmo que seja de forma não planejada. Né? Nesse caso, eu acho que você planejou. Né? A impressão que eu tive é que não tem nenhuma palavra ali sobrando. Né? Você realmente quis escrever aquilo daquela forma, né? Que eu acho isso muito bacana. Né? Daí que eu entendo perfeitamente a tua dificuldade em cortar, né? Porque estava tudo muito bem encaixado e aí chega o editor e fala, não, você tem que cortar, enfim. Então, são as duas perguntas, as referências da Nouvelle Vague, principalmente Nouvelle Vague, que eu sou louco para Nouvelle Vague, e a outra coisa é em que situação você se aproxima mais do Nando e em que situação você se afasta. Eu sou um cinéfilo desde sempre, desde adolescente. Acho que o cinema foi a grande arte que mediou a minha compreensão do mundo e eu sou, quem me conhece sabe, varava adolescências à noite assistindo filmes, então o cinema é uma referência. E quando eu fui para a literatura, eu queria que isso estivesse presente. Porque eu queria falar de coisa que eu gosto também, né? Então o cinema é isso. Maurício, inclusive, quando eu li a tua obra, eu achei muito irmã assim da minha, no sentido das referências, muito presente de música, de cinema. O teu personagem cita muito isso, teu personagem. É claro que são outras temáticas os teus personagens, né? Mas quando eu li a tua obra, eu também vi muita coisa. Eu ia até te falar, nunca te falei, né? Eu acho muita coisa assim, das referências nossas são parecidas, né? Mas referência do cinema, eu estava assistindo muito o Rosier, Truffaut, Godard, eu estava assistindo aquele cineasta italiano, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é o cineasta da melancolia, da tristeza. Antonioni? Antonioni não, o Antonioni também porque é a trilogia da incomunicabilidade, porque também para escrever. Então eu assisti os filmes e anotava coisas deles ali que eu ia aplicando já quase vi aqui o nome do autor desse italiano, mas é que ele fez já me lembro. Então a referência a cinema e a música eu queria que estivesse presente porque era uma válvula de escape, era onde eu ia brincar ali, né? Porque quando é um livro muito denso, não é muito triste, né? Assim, é um livro, enfim, cada qual vai ler aí, né? Mas era um momento que eu ia ter muito prazer ali de jogar minhas referências, ver se o pessoal ia pegar, se não ia pegar, minha referência de música. Então, eu sou completamente, isso aí é a minha influência. Isso é a minha influência. Nouvelle Vague, o neorrealismo, o cinema, como tudo, cinema. Eu adoro cinema, eu adoro blockbuster, eu adoro tudo, né? Não vou pensar também que eu fico só assistindo filme preto e branco a noite todinha, não, né? De 5 horas que não se fala nada, né? Eu gosto de cinema como um todo, né? O negócio do cinema é que me toca. Segunda pergunta, vocês vão notar que eu sempre pergunto a segunda pergunta, porque eu não me lembro qual era a segunda pergunta. Tu falou das... Se afasta e que certo. Bom, o que é que me aproxima do Nando era o processo. Eu também estava parando de beber nesse processo que eu estava aqui fazendo a obra e eu estava fazendo análise, né? O que me afasta é esse sentimento de ancoragem nele, de autopiedade. Eu nunca tive, eu sempre fui muito pouco melancólico, mas ele é muito autopiedoso, ele acha que tudo,
bom, a Lorena vai poder me desmentir, mas ele acha que ele merece tudo que o mundo acontece, né? Que acontece com ele e só com ele, com mais ninguém, né? Ele é muito autocentrado, né? O sofrimento todo é dele. Eu acho que nesse ponto eu tento me afastar um pouco, né? Assim, mas o que me aproxima é o mesmo processo. O processo do livro era um processo meu, mas aí eu fui inventar ele para romancear. Era como se eu tivesse, Maurício, eu acho que uma das coisas que o escritor faz, pelo menos eu faço, eu escrevo para organizar o mundo, né? Porque o mundo é uma coisa caótica. Para mim não tem muito sentido as coisas que acontecem. Tudo é muito aleatório as coisas que acontecem. E quando eu vou para um livro, quando eu escrevo, aquilo ali tem um sentido. Ela começa a se organizar. Então, aquele mundo que estava muito caótico, sem ter sentido para mim, quando eu coloco nas páginas do livro, ele se organiza. E aí você tem uma história. E para mim as histórias servem para isso, né? Para organizar esse mundo, né? Para organizar esse espaço que é completamente aleatório e que acontecem as coisas não porque eu mereço, mas acontece porque acontece. Respondi? Obrigado. Não, é mais antigo. Eu vou já me lembrar. Pessoal, mais alguma coisa? Alguém tem mais alguma? Olha, temos tempo? Porcelinha. Você também, mas eu ia me lembrar. Vou fazer só uma pergunta para facilitar. Eita. Para você não esquecer a segunda. Eu vou precisar de terapia depois dela? Não, sabe? Foi falado aí, você falou aí na sua explanação sobre. Tô gostando desse início aí não. Ele é meu irmão, viu, pessoal? Ele é meu irmão. Sobre a memória da culpa, tá? O Nando estava preso e aí, se tiver tido a interpretação errada, você me corrige. Mas ele estava preso na memória da culpa, tá? E aí, nesse fio, né, da meada, ele estava tentando a sua expiação, tá? Então a pergunta é simples. Da forma como o personagem foi construído, e aí percebe-se que no livro, em muitas passagens, ele é taxado de egocêntrico, a forma como ele buscou o perdão das pessoas foi para se livrar da culpa, pura e simplesmente, ou ele realmente queria atingir a mudança na pessoa, que ele atingiu, né, por conta das coisas que fez, e automaticamente também mudar, porque quando você pede perdão, a mudança é nos dois sentidos, da pessoa que recebe e da pessoa que pede o perdão. Então assim, da forma como o personagem foi construído, e aí é uma dúvida minha, e obviamente que literatura é isso, é interpretação, surge dúvida, surge ponto de esclarecimento, questionamentos, etc e tal. Então a minha dúvida com relação a esse ponto era se ele, da forma como foi construído, ele estava querendo realmente mudar as pessoas e ele, ou ele queria apenas se livrar dessa culpa saindo dessa prisão. Eu acho que por isso que eu acho que tu responde a primeira pergunta que ela colocou sobre a culpa, né? Eu acho que é o caminho. Existem coisas, pessoal, que na literatura que não é feito intencionalmente, né? Racionalmente. Eu não coloco tudo aqui, existe uma intuição por trás da literatura, existe as influências por trás, existe alguma coisa, não diria mágica, mas existe no processo, quando você está escrevendo, não há racionalização de 100% da obra. Eu acho que essa chave de interpretação que tu colocou aí, eu acho que ela é sensacional. Eu acho que quando o Nando me revelou agora um aspecto dele que eu não tinha pensado. E quando ele vai realmente para trás do processo de pedir perdão, é muito mais para ele do que para a pessoa, né? Por isso que ele fica tão com raiva e assim, tão exaurido de não encontrar o que ele queria, porque ele queria uma coisa com a Roberta, ele não encontra exatamente, apesar dele encontrar uma outra coisa com a Roberta, mas ele não o que ele queria. Com o pai também, ele não encontra o que ele queria, com os amigos ele não encontra o que ele queria. Então eu acho que era justamente isso aí mesmo. Eu acho que tu deu uma chave aí de interpretação pro personagem, que ele, por ser muito egocêntrico, ele vai mesmo de atrás, deixa eu me livrar disso aqui, um perdão aqui, e eu acho que talvez se ele encontrasse dessa forma, nem houvesse uma transformação, né? Se ele encontrasse o perdão, talvez ele, aqui é fácil, eu já encontrei um perdão, talvez eu vá continuar, vou tomar uma cervejinha ali no final de semana para comemorar que eu encontrei o perdão aqui, né? Eu acho que é muito boa essa interpretação.